Opa, tudo bom? Meu nome é Esdras Santana, eu trabalho com análise de dados e meu objetivo aqui é te ajudar. Se você, assim como eu, trabalha com análise de dados, mas não é um designer e já bateu muita cabeça para tentar desenvolver uns painéis profissionais e que funcionam, então você está no lugar certo porque eu estou com essa missão de te ajudar nesse processo. Se você caiu aqui de paraquedas, está assistindo esse vídeo ou algum vídeo meu pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreve no canal, porque eu estou postando bastante vídeos com essas dicas e ferramentas que te ajudam nesse processo. Beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar para você 5 sinais de que você está construindo os seus dashboards de maneira errada. Vamos lá? Então vamos logo para o primeiro. O primeiro sinal que você está construindo o seu dashboard de maneira errada é que você não usa uma ferramenta para desenvolvimento dos seus backgrounds, dos seus layouts. Então você pode falar, não, mas eu trabalho com Power BI e o Power BI também lá possui suas ferramentas e me possibilita criar os layouts. Beleza, eu tinha muito esse pensamento. Eu achava que isso era muito prático, o Power BI de disponibilizar lá aqueles quadros e tal. E só que eu encontrava um detalhezinho que me atrapalhava demais e me tirava muito do sério nesse processo de construção. E eu vou te mostrar isso, esse detalhe que é. E provavelmente você já passou por isso também. Vou abrir aqui meu Power BI e digamos que a gente está construindo aqui um painel novo, beleza? Eu vou adicionar aqui qualquer forma aqui para a gente trabalhar. Por exemplo, um retângulo aqui. Vou botar um retângulo. Eu não vou nem mudar de cor. Vou só como se fosse criando aqui uma barra superior e aqui em cima eu vou acrescentar os meus filtros. Beleza? Então vou colocar aqui, vou colocar só um gráfico aqui de segmentação de dados e vou botar o meu calendário. O padrão que a gente geralmente usa, né? Vou botar aqui data. Deixa eu diminuir que isso aqui está muito grande. Pronto, isso aqui é o suficiente. Pronto, vou botar isso aqui no cantinho. E qual é o grande problema que eu acho quando eu vou trabalhar dentro do Power BI? Primeiro, tá feio, viu, gente? Não se preocupe com o layout, não. É só para explicar qual era o meu grande problema aqui dentro. Quando a gente está criando um layout dentro do próprio Power BI, apesar dele ter vários elementos que ajudam esse processo e me permite construir layouts, e layouts até bacanas, eu já construí muito layout aqui dentro, mas um dos grandes problemas é que quando a gente está construindo, acrescentando alguns elementos, por exemplo, essa barra superior que eu coloquei aqui, essa barra ela se transforma, ela faz parte do meu layout. É mais um elemento que eu tenho que manusear no meu layout. Então, por exemplo, imagine quando eu completar toda a minha área e já tiver todos os meus gráficos aqui preenchidos, né, colocados e posicionados, mas eu quero manipular ou mudar alguma coisa. Por exemplo, se eu quisesse alterar aqui o tamanho desse segmentador aqui, por exemplo, e eu clicar errado, por exemplo, aqui, ó, eles sobrepõem o meu segmentador. Aí eu tenho que clicar fora e clicar aqui dentro. Ou seja, só para você entender que quando a gente acrescentar qualquer elemento desse, ele se torna mais um elemento móvel dentro do meu dashboard. E isso, quando está todo preenchido aqui, quando eu coloco vários gráficos, várias informações, os botões aqui, começa a atrapalhar e começa realmente a perder a produtividade e aquilo começa a te tirar do sério. Porque tem muito elemento, você tem que manusear muita coisa, você clica em um, clica errado. Então isso atrapalha muito. Então esse foi um dos fatores que já me impulsionou a procurar alguma outra ferramenta, algum outro local que eu pudesse desenvolver os meus layouts. E segundo também porque a gente sabe que o Power BI não é uma ferramenta para fazer design. Então, tipo assim, apesar dele ter esses elementos que a gente pode acrescentar, ele é uma ferramenta para isso extremamente limitada. E a gente não consegue fazer muita coisa e profissionalizar aquilo, né? Então, vamos voltar aqui. Então, por isso, por mais que, tipo assim, o que é que eu pensava quando eu construí lá? Porque eu estou construindo layout e tal, tal. Mas, é, se eu quiser alterar alguma coisa, ou então no momento que eu estiver construindo o meu dashboard, eu pensar em alguma coisa diferente, alguma forma diferente, algo que eu preciso acrescentar, eu já estava ali dentro mesmo, já fazia aquele negócio ali dentro, sem precisar trabalhar com outra ferramenta para exportar e importar dentro do Power BI. Mas a gente sabe, né, tipo, até mesmo pelos outros vídeos que eu gravei, então se você não assistiu os outros vídeos, assista porque, tipo, tem um vídeo que eu coloquei um método que eu desenvolvi passo a passo
para resolver esse problema de criação de layout. Então, assiste lá, coloca lá o seu feedback, que ajuda bastante e motiva a continuar a postar mais informações e mais dicas para vocês. Então, tipo assim, eu pensava dessa forma, de que eu já estava lá dentro da ferramenta e tu não precisava usar uma outra ferramenta para exportar, importar dentro do Power BI. Mas a gente sabe que pelo processo de construção de um dashboard, fazer dessa forma, tipo assim, na cara dura, dentro lá do Power BI, se você usar um passo antes de projetar e fazer um layoutzinho e já esquematizar como você quer ver seus visuais, fica muito mais fácil, porque quando você vai para a ferramenta de criar o layout, você já vem com aquela ideia formada, e aí para fazer manipulação é muito mais tranquilo, muito mais rápido. Então eu coloquei algumas sugestões aqui de ferramentas que você pode utilizar para construir os seus layouts e o seu background, né? Primeiro dele, Photoshop, né? Então, se você tem intimidade com Photoshop, é uma ferramenta excelente, mas ela tem ela é muito robusta, então você precisa realmente conhecer. Por exemplo, eu já tentei trabalhar com Photoshop, mas geralmente eu perdia muito mais tempo no YouTube procurando tutorial de como fazer aquilo que eu estava pensando do que realmente criando o meu layout do painel. Então tem o Photoshop, tem o PowerPoint que geralmente o pessoal usa, né? Muita gente que eu conheço que trabalha com BI, com análise de dados, geralmente usa o PowerPoint para aquelas ferramentas que permitem isso, né? Obviamente o Power BI permite, o Tableau permite você criar um layout diferenciado e depois importar dentro da ferramenta. Mas tem softwares também que não permite essa flexibilidade com o layout, né? Então você tem que trabalhar com o que ele oferece lá. Tem o GIMP também, eu já vi algumas pessoas utilizando o GIMP tutorial. Tentei usar também, mas, tipo assim, eu achei ela um pouco. Ela não é nem que ela é muito robusta, mas ela é muito profissional até. Inclusive, muita gente considera ela uma ferramenta muito profissional, porque ela se aproxima muito do Photoshop. E eu também não me adaptei, né? Fiquei muito tempo, perdi muito tempo procurando informação no YouTube. E hoje a ferramenta que eu utilizo é o Figma. Nos outros vídeos aqui eu mostrei, tem 2 vídeos específicos trabalhando com o Figma. Um foi reproduzindo um layout já pronto. Então eu peguei layout da internet, layouts que são inclusive até conhecidos no meio da área do BI, né? E eu reproduzi aquele layout dentro do Figma, de maneira muito fácil, muito simples e rapidinho você consegue fazer. E um outro vídeo também que eu fiz criando um painel do zero. Peguei uma empresa fictícia, né, uma logomarca fictícia lá, e já tinha coloquei os visuais assim que eu queria trabalhar mais ou menos, e a partir daquilo ali disponível já desenvolvi o layout do zero até importar dentro do Power BI. Então tem algumas razões aqui, ó. O Figma ela tem infinitos motivos por eu ter escolhido, né? Mas eu listei alguns aqui que eu acho muito interessante que vale a pena falar. O primeiro é que é um software gratuito. Você pode baixar ele, inclusive, então, mas eu trabalho com ele na web mesmo, que é uma ferramenta, inclusive, colaborativa. Ele tem... O arquivo dele pode ser importado. Então, por exemplo, estou trabalhando aqui, criei meus layouts, tal, coloquei meus elementos lá. Eu posso exportar aquele arquivo que eu estou trabalhando e depois em alguma outra máquina ou alguma outra pessoa pode pegar aquele arquivo, importar para o perfil dele, para o usuário dele e usar os mesmos elementos, as mesmas características, as coisas que eu fiz aqui dentro. Ele não precisa se preocupar com salvar. Se eu fechar aqui o Figma e depois, tipo assim, outro dia abrir, ele vai continuar exatamente de onde eu parei. Inclusive, essa ferramenta que eu criei isso aqui, ó, foi dentro do próprio Figma, tá? Não foi nenhuma outra ferramenta. Então, para você ver a flexibilidade que o software permite fazer. A área de trabalho, como eu já mostrei para vocês, quando eu estou trabalhando, eu gosto de colocar algumas referências e layouts de referência disponíveis na minha área de trabalho, para eu sempre pegando alguns pontos, poxa, quero colocar isso no meu layout, quero colocar, reproduzir assim de tal forma, e aqui eu posso colocar tudo aquilo disponível nas minhas vistas, sem precisar ficar navegando entre as páginas. Por exemplo, aqui, ó, uma outra página aqui, ó, templates. Aqui, ó, são vários templates que eu já criei. Então eu coloco tudo disponível aqui dentro na minha área de trabalho e aí eu vou construindo, vou criando aqui o meu quadrado, tal, o formato. E aí vocês vão ver nos outros vídeos aí eu já trabalhei bastante em relação a isso. Ela tem um acesso fácil, como eu já falei também, né? Então tem umas ferramentas principais aqui, tem umas ferramentas de efeito aqui.
Então, tipo, é muito fácil, está tudo muito visível, sem precisar ficar arquivo, abrir e tal, de pegar aqueles atalhos de ferramenta de design, né? É uma ferramenta de design, inclusive. E eu posso, tipo, copiar e colar efeito. Isso aí, para mim, é um dos grandes benefícios. Então, para se eu, em um layout anterior, eu usei um tipo de sombra, eu posso simplesmente clicar nela, copiar aquele efeito com Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, dou Ctrl+C, clico naquele que eu estou criando, no painel que eu estou criando, dou Ctrl+V, e aquele efeito ele vai ser reproduzido nesse novo painel. Isso eu listei alguns aqui, mas tem uma infinidade de, de, de vantagens que eu considero, né, para você trabalhar com Figma. Como eu já falei, acho que é o terceiro vídeo que eu estou falando. Eu acho que eu não uso nem 50% do Figma. E eu sei que muita coisa que ele tem aí poderia me ajudar e muito mais. Então, tipo, à medida que eu vou trabalhando, eu vou descobrindo coisas novas, eu vou vendo as melhores coisas que funcionam, a melhor maneira de fazer. E justamente estou fazendo esses vídeos para ajudar você a fazer isso também. Então, descobri uma coisa nova, tal, vou criar um vídeo novo postando essa nova ferramenta, esse novo jeito de criar os meus layouts. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, primeiro sinal que eu queria mostrar, que é você não está usando alguma ferramenta para desenhar o seu background, desenhar o seu layout. Isso é muito importante, facilita muito e muito mais produtivo. Você fica muito mais produtivo o seu trabalho. O segundo ponto é para você que trabalha com tabelas e matrizes. Então, se você está utilizando tabelas e matrizes e não está usando nenhum tipo de formatação, você está fazendo alguma coisa errada no seu layout de dashboard. Por exemplo, eu estou com essa tabela aqui, ó, ela mostra, ela tem uma... Qual é a informação dela? Ela é, tipo, nos anos aqui, eu tenho um supervisor, eu tenho as categorias do meu produto, e aqui nos meses, eu tenho a avaliação de alguns meses, janeiro, fevereiro, março, abril, pá, até junho. E eu tenho aqui uma comparação da meta com o lucro líquido. Então eu disponibilizei isso em uma tabela e aí eu pergunto para você, qual foi o mês que a Armando bateu a meta para carboidrato? Imagine o tempo que você vai ter que parar aqui para ficar analisando esses números até descobrir que o lucro líquido dele foi maior ou igual à meta para um determinado mês. Ou então, quantos meses Joseph não conseguiu bater as metas para todos os seus para todas as categorias de produto. Então, perceba que quando você trabalha com uma matriz ou com uma tabela, que tem muita informação, tem muitos números, principalmente números grandes assim, se você colocar isso sem nenhum tipo de formatação, sem nenhuma identificação visual muito rápida e prática, a pessoa que está usando aquilo ali, tipo, você vai perder muito tempo para tentar identificar aquilo que aquela matriz está comunicando. Ele vai precisar parar aqui, ficar analisando, medir e tal, tal. Então ele vai perder muito tempo caçando informação e não vai ser preciso na hora que ele encontrar, né? Então, quando vai trabalhar com uma ferramenta, com o visual dessa forma, procure sempre formatar, colocar uma formatação condicional. Então, para isso aqui, eu coloquei um exemplo muito simples, que foi dessa maneira aqui. A mesma tabela, com as mesmas informações, e eu coloquei uma formatação condicional muito simples no fundo no fundo da célula, vou dizer assim, na tabela, né? Mas, então, tipo assim, para a nossa cultura, que é uma cultura ocidental, a gente sabe que a cor verde é algo positivo e a cor vermelha é algo negativo. Então, eu formatei aqui o fundo de tela de cada elemento desse para bater o olho aqui e identificar de forma muito rápida e prática e fácil quais foram os meses que aquele supervisor bateu a meta. Então, agora aqui, se eu fizer a mesma pergunta para você, qual foi o mês que Armando conseguiu bater a meta para carboidrato? Você vai olhar aqui, muito fácil identificar, sem precisar ficar lendo os números, porque as cores já vão dizer isso para você. Então, a forma de você trabalhar com formatação ajuda muito ao usuário identificar de maneira rápida e precisa aquilo que ele está procurando dentro do seu visual. Seu gráfico fica muito mais comunicativo, né? Então, agora assim, lógico que não é para toda tabela e matriz que você vai usar esse tipo de formatação de fundo de tela, né? De colorir o fundo da tela conforme algum parâmetro.
porque talvez isso aqui pode ser muito agressivo. Por exemplo, se você trabalha com DRE, você usar uma formatação dessa, talvez, a depender das cores do seu cliente, de como está o layout do seu dashboard, isso aqui pode ficar muito agressivo e não ficar interessante. Mas existem diversas maneiras de você formatar condicionalmente uma matriz ou uma tabela. Você pode usar alguns símbolos que você coloca aqui do lado dos números, com uma setinha para cima, uma setinha para baixo, uma bolinha verde, bolinha vermelha, coisa que é muito mais delicado e muito mais simples. Mas, de certa forma, o usuário vai bater o olho e vai identificar e vai conseguir ler de maneira muito mais rápida e precisa aquela informação. Eu coloquei também outra maneira aqui, bem criativa, de trabalhar com matriz. Eu tenho aqui os produtos, e nessa tabela aqui, esse visual aqui colorido, que mostra uma sequência de meses aqui, o que está me dizendo aqui é uma avaliação de quais meses certo produto não foi vendido. Então, para essas cores aqui, esse meio vermelho bem próximo do laranja aqui, significa que aquele produto não foi vendido naquele mês. E o azul significa que o produto foi vendido naquele mês. Então, eu tenho aqui um visual bem interessante e bem fora do padrão, né, do normal, do que a gente costuma ver. Mas é bem legal porque você consegue identificar aqui de maneira muito rápida qual foi o produto que não foi vendido no mês tal. E isso ajuda muito, tipo assim, é uma maneira realmente de brincar com a visualização e sem perder a eficiência, a essência dele, né? E foge daquele padrão de barra, de números. Então, é uma visualização bem legal. Então, são coisas que você pode fazer. Beleza? Vamos seguir para o próximo ponto. O terceiro ponto aqui, ó, que eu considero que você não está trabalhando da maneira correta, é trabalhar com as cores. Trabalhar com as cores, rapaz, tipo assim, tem muita informação aqui para você trabalhar com cores. Dá para fazer vários vídeos específicos para cores, né? Mas não vou falar muitos detalhes, não. Só queria pontuar um detalhe. As cores, elas podem ser traiçoeiras. Então, se você tem algum problema, ou dificuldade de trabalhar com paletas de cores, você acha que não é o seu forte, você sabe disso, então uma dica é foca na regra 60-30-10. E o que é essa regra 60-30-10? Eu já falei nos outros vídeos aí, várias vezes expliquei com mais detalhes, mas 60-30-10 é as proporções das cores que você está usando para o seu layout do seu dashboard. Aí você pergunta, mas de onde é que eu vou tirar as minhas cores para trabalhar com essa proporção? Beleza, então tenho 3 dicas aqui. Primeiro é as cores do cliente. Então, se o cliente ele tem uma logo, você pode solicitar aquela logo, ou você pegar a logo na internet se tiver, e daquela logo ali você extrair suas 3 cores ou 4 cores, né? Então, eu tenho 60-30-10 aqui, são 3 cores, mas como eu já falei, é uma regra para te ajudar, é um caminho para você seguir. Não significa que são 3 cores apenas e tem que ser a proporção exata. Não, não é isso. É uma regrinha que você pode utilizar como um caminho ali para você ser mais assertivo. Então você pega lá o layout, a logo do seu cliente e tira 3 cores dali, as cores principais, e escolhe a proporção, né? Qual delas vai ser a 60, qual vai ser a 30 e qual vai ser a 10. Se o cliente não tem uma logo, vamos supor, né? Ou então você quer trabalhar de maneira diferente, você é um consultor e para todos os clientes que você disponibilizar o seu layout, o seu serviço, né? O seu BI, você tem um padrão com as suas cores. Então você tem a sua logo ali e daquela sua logo você vai tirar as 3 cores padrão e você desenvolve todos os seus painéis com base naquela 3 cores para ficar algo padronizado. Isso é outra opção também, eu já vi gente trabalhando dessa forma. E o terceiro ponto é se você, não é do cliente, não é do seu, e não é a sua, né? Digamos que nenhum dos dois tem uma logo que você consiga tirar essas 3 cores, seja uma logo mais minimalista, com uma única cor, você pode pegar uma cor que seja, uma paleta de cores, na verdade, que seja desenvolvida por um profissional e fazer essa distribuição. Então onde é que eu vou contratar um profissional para fazer isso? Não, obviamente que não. Então, nos outros vídeos eu mostrei alguns sites de referência que você pode utilizar
tem várias paletas de cores lá, profissionais que desenvolveram, disponibilizaram lá as paletas, e você pode pegar essas cores ali, copiar de maneira muito simples, e trabalhar com aquelas ali, com aquela que você mais se agradar, né, no caso. Mas, tipo assim, se você tem problema com cor, não tire as cores da sua cabeça. Pega essa regra 60-80-10 e aplica ela dentro do seu painel, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E olha uma coisa bem interessante aqui. Por que esse ponto aqui eu coloquei? As cores podem ser traiçoeiras. Olha só esse visual aqui. Eu coloquei um gráfico aqui de barras horizontais. Eu fiz até essa enquete lá no meu Instagram. Então, se você quiser me seguir lá no Instagram, que eu estou direto postando vídeos também e dicas de layout de dashboard. O Instagram é @lsesdras. Eu coloquei essa enquete lá com os dois gráficos, né, para qual era o melhor, expliquei a situação, né, e qual era a melhor, qual era o gráfico que explicava melhor a situação que eu tinha colocado lá, né. E um dos gráficos foi esse aqui e foi o que recebeu a maior quantidade de votos. Aqui eu tenho um gráfico que é a quantidade de chamados solicitados pelos clientes. A princípio, eu bato o olho aqui, não tem nada demais, não tem nada de errado aqui, né? O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho categorizei aqui os meses com as cores, e aqui para cada mês eu tenho a quantidade de chamados solicitados por cliente. Então, o cliente 2 aqui eu tenho no mês de janeiro 30 chamados, no mês de fevereiro 25, no mês de março 30 novamente e no mês de abril 18. E aqui eu tenho para todos os clientes essa distribuição aqui, né? A princípio não tem problema nenhum, mas qual é o grande problema de trabalhar com esse visual e categorizar os meses com as cores? Se eu ampliar aqui, ó, eu só estou trabalhando com 4 meses, então se eu ampliar aqui, imagine o que eu queira saber, o cliente queira saber, a quantidade de chamados por ano inteiro, como é que está distribuído os chamados pelos clientes do ano inteiro, né? De janeiro a dezembro. Olha só quando a gente coloca lá nos parâmetros o que acontece quando a gente amplia. Perceba que tipo, fica uma bagunça aqui, né? Então, bom, ou seja, tipo assim, você fica praticamente ilegível, a não ser que você vá de cliente a cliente, vendo o que aconteceu aqui, quantos chamados. O primeiro aqui também eu teria que diminuir ou ampliar esse gráfico, ou diminuir bastante aqui essa legenda para caber em um visual aqui, senão eu vou ter que passar aqui para o lado para identificar quais são os outros meses. Fora isso, né, que tipo assim, as informações aqui não estão alinhadas, então para você fazer algum tipo de comparação, por exemplo, eu quero saber aqui no mês de agosto quem foi o cliente que teve a maior quantidade de chamados. Imagine o tempo que você vai perder aqui procurando. Primeiro, o mês de agosto, esse aqui, o vermelho, e aí você vai linha a linha aqui procurando qual é que teve a maior quantidade de chamados. Ou seja, as informações elas não estão alinhadas. Então, para comparar aqui e ler isso aqui, fica horrível. E imagine, então, voltando a falar de cores, né? Você desenvolveu todo o seu layout, está tudo bonitinho lá no painel do cliente. Aí o cliente o usuário vai fazer alguma busca para o ano inteiro e aí aparece um gráfico desse colorido, fugindo completamente do padrão daquele layout que você desenvolveu. Então, aqui fica muito ruim. Então, qual é o princípio disso aqui? Você utilizar cor para categorizar uma grande quantidade de elementos, pode ter certeza que isso aí vai dar ruim, vai dar erro. Porque, assim, tem muito, como a gente está vendo aqui, né? Eu estou utilizando a cor para categorizar 12 meses. Então é muita coisa para. É a mesma coisa, por exemplo, no gráfico de pizza. Por exemplo, muita gente gosta do gráfico de pizza, os clientes gostam do gráfico de pizza. Só que se tiver muito elemento naquela categoria, se você usar a cor para se você utilizar cor para categorizar aquilo, vai ficar horrível, vai ficar muito colorido, porque especificamente no Power BI ele vai procurar outras cores que não foram utilizadas para utilizar naqueles meses, né? Então, tipo assim, isso pode ter certeza que vai dar uma bagunça no seu gráfico e no seu layout. Então, qual foi a alternativa que eu dei para substituir esse tipo de visual? Foi trabalhar com uma matriz. Aqui eu percebo que aqui eu tenho a mesma informação. Eu tenho aqui na coluna os clientes, eu tenho aqui primeira coluna os clientes, as outras são os meses, né, de janeiro até dezembro. Aqui eu tenho o total também, ou seja, perceba que ele também está ordenado
do maior para o menor, assim como esse aqui do gráfico de barras, e eu utilizei a cor para mostrar a quantidade de chamados solicitados. Ou seja, quanto mais intensa for a cor, maior é a quantidade de chamados é, solicitado pelo cliente, né? Então, se eu fizer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente aqui, qual foi o cliente que teve a maior solicitação, uma quantidade de solicitadas no mês de agosto? Então você percebe facilmente aqui ó, que quem solicitou mais no mês de agosto foi o cliente 7, 74 chamadas. Perceba que aqui eu nem preciso necessariamente ler a informação, porque a cor ela já está me indicando que esse aqui, por ela estar mais escura, por ela estar mais intensa, ela já está me indicando que essa aqui foi o maior. Esse ponto aqui, ó, é onde tem a maior quantidade de chamados solicitados dentro do período que eu estou buscando aqui, né? Então, assim, cuidado, muito cuidado na hora que você for utilizar cor para fazer categoria. Porque se a sua categoria tiver muitos elementos, se tiver 2 elementos, masculino e feminino, ótimo. Isso aí é beleza, não tem problema. Até 3, 4, no máximo. Eu acho que 4 já fica ruim. Mas passou disso, pode ter certeza. Nem cogite isso, não use cor para fazer esse tipo de. Para categorizar, porque vai dar ruim, vai dar erro, ele vai sair colorindo tudo e você vai perder o padrão do seu layout, do seu dashboard. Beleza? O quarto ponto aqui, ó. Gráficos com muito ruído. Quando você utiliza gráficos com muito ruído. O que é que eu quero dizer com muito ruído? Muito ruído é quando você usa muito elemento no gráfico para tentar mostrar a informação. Então, você diminuir o ruído seria aqui, ó, como botei a explicação, seria eliminar elementos que compõem o gráfico sem perder ou dificultar a informação. Pelo contrário, facilitar a leitura e compreensão. Ou seja, eu tenho o gráfico, tenho vários elementos ali que compõem aquele gráfico, seja informação de eixo, informação de valores, de rótulos, informação de legenda. Então, eu tenho aquele conjunto de informações e eu posso eliminar algumas dessas informações para que o meu gráfico fique mais limpo, mais clean e facilite a minha leitura e compreensão daquela informação, né? Sem perder algum tipo de informação, sem perder a veracidade da informação que ele está me mostrando. E eu queria utilizar como exemplo esse aqui, ó. É a mesma linha do de cima, do exemplo anterior, né? Quantidade de chamados. Agora que eu tenho a quantidade de chamados no decorrer do ano, né? Então, geral, né? Para todos os clientes. Então, eu tenho janeiro, fevereiro, março. A princípio, também olhando aqui, teoricamente não tem erro. Beleza, o gráfico de fato ele não tem erro. Mas eu consigo olhar para esse gráfico e tirar alguns elementos para que ele fique mais clean e fique mais fácil compreender o que está acontecendo aqui. Para isso aqui, ó, bora lá pro Power BI bora fazer isso aqui na prática. Eu deixei ele separado aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o total de chamados, beleza, um gráfico de linha no decorrer do tempo, né? Então eu vou Ctrl C aqui, Ctrl V, e bora refazer refazer não, mas eliminar alguns elementos aqui desse gráfico aqui, para ele ficar mais fácil, mais clean, e diminuir o ruído desse gráfico. Beleza, então a primeira coisa que eu quero começar aqui, ó, é tirando os títulos dos eixos. Perceba que tem informação aqui que é redundante. Então, se eu tenho janeiro, fevereiro, março de 2020 aqui, ó, eu tenho já a informação muito clara. Qualquer pessoa que bater o olho aqui, ele vai saber que aqui é informação de mês e de ano. Então, não preciso eu ter essa informação aqui. E se eu estou trabalhando também com um título no gráfico, total de chamados, total solucionado, a gente vai chegar lá nesse título, né, que a gente pode mudar esse título aqui para ficar uma coisa mais agradável, mais bonito, né, visível. Eu também não preciso desse meu eixo também lateral aqui, do eixo Y, o título dele. Porque uma vez que eu sei que é total de chamado pelo tempo, e aqui embaixo eu tenho um tempo, aqui obviamente o eixo Y vai ser o eixo da quantidade, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser eliminar esses títulos aqui. Então vamos lá, deixa eu... Aqui o título desativar, no eixo X. E no eixo Y também eu vou desativar aqui o meu título. Pronto, beleza? Então a gente começou aqui o processo de limpeza. Segunda coisa que eu queria fazer é esse eixo aqui, se eu colocar algum tipo de informação a mais,
ou então, não preciso nem botar informação a mais, tá? Esqueça o que eu falei. Eu posso trabalhar com um visual mais agradável desse eixo X aqui. Eu tenho janeiro, hífen 2020, fevereiro, hífen 2020. Eu posso trocar isso e trabalhar na minha tabela lá, calendário, um visual diferente para isso aqui, tipo junho barra 20, que é o ano, no caso, né? Não preciso do 2020. Basta o 20, o 19, o 21. Então, eu já deixei preparado também isso. Então, eu posso trocar esse eixo X aqui, ó, tirar esse mês-ano aqui e botar um mês-ano mais abreviado aqui. Pronto, lá. Janeiro, tal, tal, tal. Outra coisa que eu posso fazer aqui é diminuir a fonte tanto do meu eixo Y quanto do meu eixo X. Vou pegar aqui, chegar. Vamos lá, eixo X. Aqui é o tamanho, vou botar 8. Pronto, já fica aqui bem mais discreto. Opa, não é na legenda. E no eixo Y, vou botar aqui também, tá 11, tá vendo? Vou botar 8 também. Então ele fica muito mais discreto e isso faz com que eu foque apenas no meu gráfico, na minha linha de fato. Eu tenho aqui, ó, uma legenda, né? Então, ou seja, total de chamados e a outra linha aqui, a laranja, é o total de chamados solucionados. Perceba que ele faz um movimento aqui bem parecido e tem um rótulo para as duas. Então, se você parar bem e analisar aqui, ó, esse rótulo para as duas aqui, ela tá deixando tá um pouco atrapalhado, né? E isso eu quero falar um detalhezinho aqui bem interessante que para gráfico de linha. Ó, geralmente, tá? Então isso não é regra não. Geralmente, quando a gente está trabalhando com gráfico de linha, vai ser um comportamento por tempo. Então eu tenho lá o eixo X já é o meu tempo, mas geralmente quando você trabalha com gráfico de linha é representação em um período de tempo, né? E geralmente, tá? Vou repetir, não é uma regra. Geralmente a pessoa quando está olhando para um gráfico de linha, a intenção do gráfico de linha não é rotular, não é de saber que eu vou olhar para o gráfico de linha e vou saber que no mês de setembro eu tive 313 solucionados e 320 chamados abertos, né? Então, a intenção do gráfico de linha não é indicar e mostrar o rótulo e a quantidade exata daquilo. Até porque a gente está trabalhando com chamados aqui. Chamados, então, tipo assim, a quantidade é muito menor se, por exemplo, a gente for trabalhar com faturamento. Imagine se eu trabalho aqui com faturamento para uma empresa grande que fatura, sei lá, 100 mil por mês, ou então até mais. Obviamente, eu teria que abreviar aquela informação, porque imagine eu botar 100 mil, 200, tal, 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 tal. Isso em todos os meses ia ficar uma loucura no meu gráfico de linha. Então, a intenção do gráfico de linha não é mostrar para você o rótulo, mostrar aquela quantidade exata, mas é mostrar o comportamento daquilo que você está analisando dentro do tempo. Então, com isso em mente, concorda comigo que eu posso eliminar esses rótulos aqui, tanto das duas linhas aqui, dos chamados e dos solucionados. Então, eu posso eliminar esse rótulo aqui, porque o que eu quero, a minha intenção com o gráfico de linha aqui é entender o que é que está acontecendo ou o que aconteceu durante o meu ano de 2020 em relação aos chamados. E aí sim, por exemplo, eu primeiro aqui eu vou logo eliminar os rótulos antes de falar um detalhe. Pronto, eu elimino os rótulos e aquilo fica muito mais visível ao comportamento. Então, tipo assim, eu deixo de focar no número e vejo de fato o que aconteceu no meu ano, sem precisar ficar comparando mês a mês, os chamados solucionados ou aqueles que foram abertos, né? Então, tipo, eu sei que aqui, ó, eles tiveram o mesmo comportamento até aqui em março, mais ou menos. Depois de março, aquilo começou a se separar, ó. Ou seja, teoricamente, a quantidade de solucionados, de chamados solucionados começou a diminuir quando comparado com os quantidade de chamados abertos. Então, tipo assim, isso é um comportamento que eu quero ver no gráfico de linha. Perceber essa diferença e falar, eu tenho que saber o que é isso. Outro ponto também, eu cheguei aqui no mês de outubro, ó, no mês de novembro e no mês de dezembro teve uma queda enorme, tanto na quantidade de chamados abertos e, obviamente, nos solucionados. Então, perceba que quando eu elimino o rótulo, fica muito mais claro eu observar o comportamento daquilo que está acontecendo durante o tempo. E isso que é fundamental no gráfico de linha. Ajuda a entender o comportamento, focar no comportamento e aí sim procurar explorar os dados e saber o que aconteceu de fato.
Então eu eliminei os outros aqui, já estou com isso em mente, beleza. E agora outro detalhe que eu posso fazer aqui também para tornar algo ainda mais evidente. Então, se eu estou trabalhando com chamados abertos e solucionados, eu quero dar foco naquilo que foi solucionado. Então, tipo assim, eu vou evidenciar a minha linha de chamados solucionados e vou tentar, tipo assim, sublimar essa quantidade de chamadas aqui sem perder essa informação e sem perder o parâmetro de comparação, obviamente. Então, para fazer isso, eu posso simplesmente trocar a cor, tirar essa cor azul aqui, que está muito vibrante, e vou colocar uma cor mais discreta. Vou colocar esse cinza aqui, por exemplo. Pronto. Ou seja, eu tirei a evidência dos chamados que estão abertos, dos que foram abertos, e agora eu tenho um foco muito maior nos chamados que foram solucionados, que são aqueles que estão em vermelho. Beleza? Outro detalhe aqui que eu posso também é trocar esse título aqui, ó. O título está muito grande aqui, tem muita coisa aqui desnecessária. Total de chamados e total solucionados por mês e ano, tipo abreviado, né? Então vou botar aqui, por exemplo, opa, vamos ver um título interessante que a gente pode botar para ele. Abrir aqui títulos, vou selecionar tudo, vou botar aqui chamados. Ups, não está escrevendo. Vou botar chamados solucionados por mês. Isso porque eu estou focando bem realmente no que é o gráfico, né? Ou então eu posso botar, por exemplo, comportamento do chamados solucionados pelo tempo, sei lá. Posso focar, tipo assim, escrever isso, mas o ideal é que você tire porque no Power BI aqui, quando a gente traz ele vai puxando os nomes da coluna, né, e vai colocando no título. Então é bom que você mude o título, coloque uma descrição bem simples, bem sucinta mesmo do que é que aquele gráfico está representando. Outro detalhezinho ainda bem mais sutil que pode fazer também toda a diferença. Tá vendo que aqui no meu eixo eu tenho essas linhas horizontais aqui pontilhadas, ó. Eu posso tirar isso aqui também porque eu não preciso disso aqui. Vamos lá, seleciono o gráfico, eixo Y. Vamos ver se aqui no eixo Y. Aqui, ó, linhas de grade, tá vendo? Posso desativar aqui, ó. Pronto, tá tudo lembrando. Pronto. Ainda mais, ó, que se eu quiser de fato saber, no gráfico aqui eu quero saber quantos que teve em agosto solucionados e quantos foram abertos. Então eu posso só. O Power BI já tem esse tooltip aqui, você pode criar o tooltip que você quiser também. Então eu coloco o mouse em cima e ele vai indicar aqui a informação que eu preciso, se eu quiser, né? A quantidade exata. Então perceba que o gráfico ele ficou muito mais simples, muito mais clean e fica muito mais fácil para você realmente enxergar a verdadeira intenção dele, que eu quero saber o comportamento do que aconteceu durante um ano com os meus chamados solucionados e aquilo que foi chamados e aberto, né? Beleza? Ficou claro esse quarto ponto aí? Aqui eu botei a quantidade de chamados por mês, o título, tá vendo? E por último, e não menos importante, é não realçar as informações mais relevantes. Isso é muito bacana. Quando você está trabalhando com seus painéis, né, com seu layout, o que você quer é manter o foco da audiência ou do usuário que está manipulando aquele dashboard, né? Então você pode usar alguns atributos, a gente já usou alguns aqui durante esse vídeo, mas você pode usar alguns atributos estrategicamente para direcionar a atenção do seu usuário. Então, por exemplo, esse quadro aqui, ó, com esse é um exemplo bem famoso, inclusive, mas com essa quantidade de números aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, pergunta simples. Quantos números 3 eu tenho nesse gráfico aqui? Perdão, nesse gráfico não, nessa imagem aqui. Então, perceba que fica complicado, né, para você olhar para esse quadro aqui com esse tanto de número e sair contando a quantidade de número 3 que tem aqui. Então, um atributo que eu posso usar aqui para facilitar isso. Se eu fizer a mesma pergunta agora, quantos números 3 eu consigo, tipo assim, eu tenho nessa nova imagem aqui, ó. Ou seja, eu usei um atributo, que esse atributo foi a cor, intensidade de cor, na verdade, para realçar aquilo que eu estou querendo, realçar aquela informação. Então, quando você trabalha com dados e você está montando o seu layout,
você conhece os seus dados, você conhece aqueles dados que você está trabalhando, então, e é necessário que você faça isso, né? Então você consegue tirar dali algumas informações e algo para a sua audiência, para o seu usuário. E você pode usar de alguns atributos estrategicamente para que o usuário foque a atenção dele exatamente naquilo que você quer que ele enxergue, sem ele perder tempo, ficar perdendo tempo caçando informação, caçando, por exemplo, você bota um título lá que tem eu tenho 6, número 3 nessa imagem aqui. Ou ele vai parar e ficar linha a linha contando os números, ou ele vai simplesmente confiar nessa informação e vai passar direto. Ele não vai perder tempo validando aquele título que você botou. Mas se você usa estrategicamente esse atributo, ele sim vai parar assim, olhar aqui, realmente tem 3 aqui, tem 6, número 3 aqui. Então fica muito mais fácil, muito mais prático e eficiente você passar a informação dessa maneira, né? Eu coloquei aqui, eu trouxe uma tabela com alguns atributos que você pode utilizar na hora de você criar seu painel, né, seus layouts, seus gráficos, para evidenciar algumas informações. Então, por exemplo, aqui, atributos de orientação. Então, tenho todas as minhas linhas aqui na vertical e eu tenho uma aqui, ó, inclinada. Perceba que a inclinada chama logo a atenção. Eu tenho um atributo de forma. Então, eu tenho linha, aqui eu tenho um quadrado. Então, perceba para cada grupo desse aqui, ó, eu tenho um atributo diferente que ao bater o olho, eu automaticamente, tipo, nem eu preciso fazer esforço nenhum, automaticamente eu vou identificar aquela diferençazinha, aquele atributo que está chamando a atenção e aquilo ali valida aquela informação que você está tentando passar dentro do seu layout. Então eu tenho o tamanho de linha, largura de linha, o tamanho do elemento aqui, ó. Eu tenho a forma de curvatura aqui, eu tenho tipo um parênteses aqui, eu tenho uma linha reta aqui. Posso utilizar marcações, posso emoldurar uma linha aqui, trabalhar com cor, saturação de cor, intensidade da cor, como a gente trabalhou aqui anteriormente. Eu posso usar como posição espacial, tá vendo que estão todos alinhados e um aqui está fora do alinhamento. E eu posso usar também o movimento para evidenciar aquilo que eu estou tentando passar. Então, todos esses aqui são atributos que você pode usar estrategicamente, obviamente, devidamente colocado no lugar certo, né? Então, não é todo gráfico que você vai usar qualquer tipo de elemento desse aqui. Então, você pode usar algum desses atributos nos visuais que você estiver trabalhando. Isso ajuda muito ao usuário, à sua audiência, focar naquilo, prestar atenção, sem perder tempo procurando a informação correta. Beleza? Então era essa a informação, esse vídeo de hoje, mostrando 5 sinais de que você está construindo o seu dashboard de maneira errada, e espero que cada sinal desse aqui, cada explicação desse, cada ponto que eu passei aqui possa te ajudar daqui para frente no seu novo layout. Então se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, dá um like no vídeo, se inscreve no canal que a gente está postando muita coisa legal aqui, muita coisa bacana para te ajudar, muita dica interessante, e compartilha aí com os seus amigos que trabalham com análise de dados. Valeu, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.